noite a todos e todas. Bem-vindos ao nosso primeiro congresso online de bioética do Norte Fluminense. Eu me chamo Bárbara e venho apresentar para vocês agora a nossa programação da Sala 1, com a palestra A Mente Corporificada a partir da Psicologia Ecológica, do professor Eros Carvalho. Atualmente, ele é professor do Departamento de Filosofia da URGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Mas, para além da filosofia, o professor também fez graduação em Ciências da Computação, demonstrando um interesse mais interdisciplinar e uma mente mais lógica, talvez. O seu doutorado foi em filosofia na UFMG e teve ênfase na área de epistemologia sobre o mito do dado e os desdobramentos da psicologia ecológica. Internacionalmente, o professor já atuou na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e na Universidade de Wollongong, na Austrália, com estudos e pesquisa em enativismo e psicologia ecológica. O professor Eros traz a psicologia ecológica como ferramenta na filosofia para pensarmos questões referentes à mente, pela abordagem dos filósofos James e Eleanor Gibson, com destaque e experiência em epistemologia, filosofia geral da ciência e filosofia das ciências cognitivas. Suas pesquisas são relacionadas à cognição e ao conhecimento perceptivo no saber fazer a partir das abordagens ecológicas e enativas da mente. Passo, então, a palavra ao professor Eros, mas já deixo aqui minha gratidão também à nossa assessoria técnica com a Deise Paz, e gostaria de agradecer também ao professor por ter aceito o convite de estar hoje conosco, nos ensinando um pouco sobre como seria essa percepção da mente corporificada dentro da psicologia ecológica. Fica à vontade, professor. Obrigada. Obrigado, Bárbara, pela apresentação. Gostaria de agradecer também pelo convite, o professor João também, e saudar também pelo congresso. Como você disse, um congresso interdisciplinar. De fato, eu tenho também na minha atuação na filosofia um interesse interdisciplinar, uma conversa mais próxima com a psicologia, mas essa conversa da ética com outras áreas, a biologia e a psicologia certamente me interessam também. Bom, então, só queria deixar aqui bem registrado o meu agradecimento e essa ênfase no quão bem-vindo é esse evento que vocês estão organizando. Bom, então, eu trouxe uma apresentação, como a Bárbara já salientou, que eu vou tentar falar um pouquinho a partir da psicologia ecológica, que é esse assunto, então, que eu venho estudando há alguns anos, falar um pouquinho o que é a mente corporificada, o que seria essa ideia de que, para poder pensar a nossa mente, a gente tem que pensar ela em relação ao nosso próprio corpo. O nosso corpo estrutura o modo como nós percebemos o mundo. Essa vai ser basicamente a conclusão em que eu vou chegar. E eu utilizo essa abordagem, que é a psicologia ecológica, para poder fundamentar essa posição. Então, eu vou falar um pouquinho da psicologia ecológica, a sua história, onde surgiu, e aí vou falar, de fato, como que ela nos provê ferramentas para poder pensar que a nossa mente ela é corporificada, ela não é algo destacada do nosso corpo, como muitos na tradição filosófica pensaram durante muito tempo. Vou dar um exemplo de como a própria noção de eu, a noção que nós temos de nós mesmos, ela também precisa ser pensada, ela pode ser pensada, numa perspectiva corporificada, e vou extrair algumas consequências no final, no campo ético e na política, que a gente pode pensar a partir dessa concepção de mente corporificada. Então, a abordagem ecológica, ela surge nos anos 50 e 60, e o James Gibson e a Eleanor Gibson são os principais expoentes dessa posição. O Gibson mais ou menos formulou os conceitos centrais da teoria, e a Eleanor Gibson ela focou um pouco mais no desenvolvimento perceptual. Então, uma das coisas que a psicologia ecológica vai enfatizar muito é que a gente aprende a perceber algo que a gente vem já pronto de partida, então há uma aprendizagem
na percepção, e a Eleanor Gibson estudou muito como que ocorre, né, esse processo de desenvolvimento. E aí vai ser interessante para a gente poder entender, né, por que que é revolucionária, num certo sentido, na época, né, quando surgiu nos anos 60 essa ecologia da percepção, contrastar ela com isso que o próprio Gibson chamou de visão instantânea da percepção, que era a posição dominante na época. Eu vou falar um pouquinho dela, e aí vou falar dos três principais, né, princípios assim que norteiam a psicologia ecológica. A ideia de que a percepção é direta e é ativa, ou seja, nós não somos passivos. Poderia dizer que perceber é algo que nós fazemos, então é algo que é uma espécie de ação. Vou falar também do segundo princípio, que a percepção, a função dela é para o controle das nossas ações, não é representar o mundo. Então, por exemplo, uma concepção tradicional, a ideia de que a percepção nos dá uma representação, né, uma espécie de pintura do mundo, mas o Gibson vai dizer que não, na verdade, a percepção, ela cumpre a função, né, na verdade, de guiar a nossa ação. E por isso mesmo, vem um terceiro princípio, a percepção ela é de affordances, né? Esse é um termo técnico que foi introduzido pelo próprio Gibson, ele não existe no inglês, então por isso mesmo que a gente normalmente nem traduz, mas significa possibilidade de ações. Então, ele está querendo dizer com isso que, fundamentalmente, o que nós percebemos são o que nós podemos fazer com as coisas. Então, é uma orientação bem pragmática mesmo com relação à percepção. E o interesse dele, quando ele introduz essa noção, em grande medida também é atacar certas dicotomias, né, como organismo-ambiente. Então, essas coisas elas não devem ser estudadas separadamente. Sujeito e objeto, né, percepção e ação, mente-corpo, todas essas dicotomias, né, elas devem ser superadas. E a noção de a-force, vou falar um pouco mais logo mais adiante, ela ajuda justamente a romper com essas, né, dicotomias. Então, vamos falar só um pouquinho também das influências teóricas, né, dessa psicologia ecológica. Bebe do pragmatismo, especialmente do William James, a ideia de que a gente deveria ver a cognição como uma espécie de adaptação. Então, William James é alguém que traz para a psicologia o darwinismo, né, um dos primeiros a fazer isso. Do behaviorismo, há muitas críticas. O Gibson ele rejeita a ideia de estímulo e resposta, né, um certo automatismo. Justamente a percepção, como nós veremos, é ativa, mas ele herda do behaviorismo pelo menos a ideia de que o ambiente é muito importante para a gente entender o comportamento do organismo. Essa é uma ideia que ele vai reter. Da fenomenologia, o Gibson vai pegar a ideia de que o mundo que nós percebemos, ele já é recheado de significado, né? Então, nós não percebemos meramente coisas sem sentido e desconexas, né? Sensações que não estão estruturadas, muito pelo contrário. O que nós percebemos é aquilo que nós podemos fazer com as coisas, já tem significado para nós e para os organismos em geral. Da teoria da Gestalt, o Gibson vai herdar a ideia de que, de fato, não são sensações desconexas, mas que a nossa percepção ela já é organizada, ela já é estruturada, né? Então, dessas correntes, vem ideias aí que são interessantes para a gente poder entender o que ele está propondo. Bom, é interessante a gente ter um contraste, né? Então, o próprio Gibson, ele coloca a teoria dele em oposição àquilo que ele via sendo defendido na época pela maior parte das pessoas que trabalhavam com a psicologia e a filosofia da percepção, que ele chamou, então, de visão instantânea da percepção. A ideia de que o estímulo que a gente recebe ele é muito pobre, então se a gente pensa no caso da visão, né, chegam raios luminosos que atingem o meu olho, isso provoca aquilo que a gente chama de uma imagem retinal, e isso depois vai ser processado em várias etapas aí no cérebro, até que a gente tenha, então, uma percepção de objetos, né, no espaço tridimensional. E esse estímulo ele é visto como pobre justamente porque essa luz que chega na minha retina, bom, ela é bidimensional e eu tenho que depois extrair uma percepção complexa, que é justamente objetos que estão colocados no espaço. Então, eu preciso processar esse estímulo, eu preciso enriquecer esse estímulo para poder chegar na percepção que nós normalmente temos. Desse modo, então, a nossa percepção ela vai ser indireta, ela vai ser inferencial, ela vai envolver uma espécie de representação do mundo. Esse seria o resultado, né? O resultado da percepção é gerar essa representação a partir de estímulos que são muito pobres. Então, o nosso aparelho, né, cognitivo ele tem que complementar esse estímulo
com conhecimento de fundo, com associações de experiências passadas, para que a gente pudesse, então, ser capaz de perceber. E o Gibson vai dizer que talvez esse ponto de partida, que é a ideia de que a percepção começa com um estímulo que é pobre, talvez ele possa ser questionado. E é justamente isso que ele vai questionar, e isso vai dar a ele a possibilidade de oferecer, então, uma outra visão da percepção. Essa visão instantânea da percepção, ela também casa muito bem com aquilo que uma filósofa, que é a Susan Hurley, chamou de modelo sanduíche da mente, né? Então, você tem o estímulo de um lado, você poderia ter a resposta de outro, isso é o que, inclusive, os behavioristas pensam, né, quando estão falando, né, sobre a mente, só que os cognitivistas foram lá e colocaram, tem um recheio, que é justamente aquele processamento que eu falei que tem de ocorrer quando nós estamos percebendo, né, já que o estímulo é pobre, o nosso aparelho cognitivo tem que fazer esse processamento para poder chegar, então, na percepção de objetos que estão no espaço tridimensional. Então, isso nos dá uma espécie de uma visão, né, sanduíche aí da mente. Eu vou ter o estímulo, vou ter o processamento e vou ter uma saída, que pode ser um comportamento, uma ação, pode ser aqui justamente a percepção de objetos, né, no espaço tridimensional. Só que isso parece deixar de fora justamente o modo como que a ação, ela poderia fazer parte da cognição. Nessa visão aqui, a ação, na verdade, ela é antagônica à cognição. Na verdade, elas são um efeito da cognição, ela não faz parte da cognição. Então, é como se o corpo também ele pudesse ser dispensado da própria cognição, né? Quando muito, a gente vai ter a cognição para produzir um comportamento, mas então o corpo, ele mesmo, ele não faz parte do processo cognitivo. É justamente isso que o Gibson vai combater. O primeiro ponto que ele chama a atenção é que a gente precisa começar a pensar que nós não podemos estudar o organismo isolado do seu ambiente, e nós não podemos pensar também o ambiente independentemente dos organismos, né, que habitam aquele ambiente. Então, ele faz uma distinção entre mundo físico e ambiente. Tudo bem, né, o mundo físico é aquele que as nossas teorias físicas descrevem, né? Ele realmente é um mundo que existe e vai continuar existindo, mesmo que nenhum organismo exista. Mas quando a gente fala de ambiente, quando a gente fala de nicho, a gente está falando de uma descrição do mundo que já é feita em relação ao organismo, né? Então, quando eu falo do ambiente, eu falo de caminhos, eu falo de tocas, eu falo de abrigos. Então, esse é um nível de descrição do ambiente que só faz sentido quando eu faço referência a um determinado tipo de organismo. Porque, claro, aquilo que é toca, por exemplo, para um cachorro, não vai ser toca para um urso. Aquilo que é um caminho para um ser humano, certamente não vai ser um caminho para um elefante. Então, o modo como eu vou descrever o ambiente, ele sempre já vai fazer referência a um determinado tipo de organismo. Mas isso revela como que eu não posso, então, separar e nem posso estudar um sem estudar o outro. E por isso mesmo, né, como muitos psicólogos ecológicos vão dizer, a unidade mínima de análise é o sistema organismo-ambiente. Eu não posso pensar em que eu poderia ter condições de estudar o organismo em separado do seu ambiente. Inclusive, uma tese muito forte que é sustentada pelos psicólogos ecológicos é de que os nossos próprios estados mentais, eles não são estados só do organismo, eles são estados do sistema organismo-ambiente. Inclusive, a percepção é algo que pertence, né, a esse sistema que é formado pelo organismo e pelo ambiente, né? O segundo ponto é aquela rejeição de que o estímulo ele é pobre, né, que fazia parte daquela concepção instantânea da percepção. Então, a ideia de que tem muito mais informação no ambiente, não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas o Gibson até oferece uma espécie de geometria para poder justificar esse ponto. Mas o que ele vai dizer basicamente é o seguinte: no ambiente em que a gente se encontra, a luz ela é estruturada de uma maneira bastante complexa. A gente vai encontrar, né, nessas estruturas informações que vão especificar, né, as características do ambiente. E é isso que o organismo ele vai explorar. O organismo vai explorar essa informação que está espalhada aí no ambiente. Então, só para dar um exemplo, né, de por que é importante que a luz seja estruturada. O Gibson vai dizer que quando a gente se encontra numa situação de intensa neblina, você tem
luz chegando de todos os lados com a mesma intensidade. E essa é uma situação em que a luz é toda homogênea. Uma situação como essa, embora você esteja sendo estimulado, você não enxerga, porque justamente não tem nenhuma estrutura, é tudo homogêneo, então não tem nada ali para você perceber. Para que você possa perceber as coisas que estão no ambiente, a luz precisa ser não homogênea, ser heterogênea, ou seja, raios chegam de diferentes lugares, em diferentes intensidades. E aí você vai conseguir perceber a superfície, né, a textura e essas outras coisas. Então, essa é a ideia de estruturação, né, da informação que está no ambiente que permite a percepção. Só que o ponto que ele está chamando a atenção é que essa estrutura, essa informação, ela está espalhada no espaço e no tempo. E por isso mesmo a percepção ela não é passiva. Então não é simplesmente raios luminosos que estão chegando na minha retina. Tem uma estrutura que está ali no ambiente e o organismo precisa percorrer, precisa explorar, precisa tatear essa informação, né, seja, claro, na visão com os olhos, no tato com as mãos e com os outros sentidos, ele precisa explorar essa informação para estar em condições de perceber. Por isso mesmo que ela é ativa. E ela é direta também, porque quando a gente captura, né, essa informação, a gente percebe justamente aquelas causas distais, né, dessa informação, que seriam, então, as características do ambiente, os objetos do ambiente. E por isso também o Gibson vai introduzir a metáfora do rádio, né? Isso aqui é interessante só pontuar. Nesse período, né, nos anos 60 e 70, já começa a ficar comum, né, com a introdução do cognitivismo, aquela metáfora da mente como uma espécie de computador, né, que vingou muito na inteligência artificial e que vinga muito na psicologia cognitiva mesmo nos dias atuais. E o Gibson pensa, bom, como eu não vou usar a noção de representação, é mais interessante, na verdade, a gente pensar na metáfora do rádio, porque eu estou pensando no organismo que está ativamente se sintonizando ao seu ambiente. Então, é esse processo de exploração, de adaptação fina do organismo do ambiente, que, na verdade, né, ilustra um pouco melhor como que a gente está conhecendo o mundo. A gente não está representando o mundo, a gente está se sintonizando e se adaptando a esse mundo. E por isso mesmo, eu não vou precisar fazer inferências e não vou precisar de fazer representações desse mundo. Então, só para dar um exemplo, né, se a gente pega a perspectiva tradicional, e eu quero pensar, bom, como que eu percebo, né, o tamanho real de um objeto, a gente teria que trabalhar com o tamanho da imagem retinal, mais a distância, e aí a partir de um cálculo, né, de uma computação sobre essa representação, eu chegaria no tamanho, né, real do objeto. Mas isso significa que eu teria que ter a informação sobre a distância que o objeto se encontra de mim. Isso vai dizer, tem muitas informações, por exemplo, sobre o tamanho relativo do objeto em relação ao terreno, que já está disponível, né, simplesmente quando o organismo se aproxima ou se afasta desse objeto. Então, ele não precisa fazer uma computação, ele não precisa fazer aquela ginástica que, na perspectiva tradicional, se sugere que a gente faria, né? Então, a ideia de que, né, objetos, se eles estão mais próximos ou mais distantes, eles sempre vão ocupar, eles sempre vão, né, ocluir a mesma quantidade do terreno. Então, se eu me aproximo, se eu me afasto, essa relação que esse objeto tem com quantidades, né, digamos assim, de textura do terreno, vai ser sempre a mesma. Então, eu percebo o tamanho relativo do objeto enquanto eu me aproximo e me afasto desse objeto. Então, é me movimentando que eu vou perceber algumas características dos objetos que estão ao nosso entorno. Um outro exemplo que ele dá também, isso mostra já um segundo princípio, que é a ideia de que a percepção ela serve para a ação. Quando o objeto ele vem em direção a nós, a gente precisa saber, enfim, o momento em que ele vai entrar em contato conosco, né, justamente para que a gente possa tomar alguma decisão, se eu vou desviar, se eu vou recuar, ou se está muito próximo e eu tenho que simplesmente me proteger, né? O contato é muito iminente. E aqui também tem informação, né, disponível para que o organismo, né, esteja rastreando esse momento de contato. O objeto, o momento de contato do objeto, ele é proporcional justamente à velocidade com que ele vai ocupando, né, uma porção cada vez maior do nosso campo visual. Então, essa velocidade com que o objeto vai ocupando uma porção cada vez maior do nosso campo visual
está diretamente relacionada com o momento de contato. Então, com isso, o organismo ele pode se ajustar e agir em conformidade. E aí o terceiro princípio, né, da psicologia ecológica é que nós percebemos, na verdade, primariamente, são possibilidades de ações, né, as tais affordances. Então, o que eu percebo quando esse objeto está vindo, né, na minha direção é justamente a possibilidade de desviar, ou se ele já está muito próximo, a possibilidade de recuar ou então de me proteger. Eu não percebo o objeto em termos de categorias como ser quadrado, ser triângulo, ser vermelho, eu já o percebo em termos daquilo que eu posso fazer com ele. Então, essa é a noção central, né, de affordances, são possibilidades de ações, é aquilo que o ambiente, né, vai oferecer ao animal, para o seu bem ou para o seu mal. E elas são relacionais, né? Lembra que eu havia dito que um dos objetivos é justamente criticar aquelas dicotomias, né, entre mente e entre sujeito e objeto, entre ambiente e organismo. E uma affordance, ela justamente aponta tanto para o organismo quanto para o animal. Porque quando eu falo de possibilidade de ações, eu tenho que levar em consideração o organismo, mas ao mesmo tempo eu tenho que considerar as características, obviamente, do ambiente. Então, uma superfície rígida, claro, ela vai propiciar a locomoção para animais terrestres. Agora, a superfície de um lago, ela não vai, né, propiciar locomoção para seres humanos ou para mamíferos em geral. Mas um mosquito muito leve, né, consegue andar sobre a superfície de um lago. Então, veja que se vai permitir locomoção ou não, depende tanto das características do organismo, quanto das características do ambiente. Então, ela tem essa característica de ser uma relação. A gente pode se perguntar, né, em relação ao organismo, o que nele, né, constitui a forte? São as propriedades corporais, são as disposições ou são as habilidades? Vai depender, em cada caso pode ser uma propriedade corporal, pode ser uma habilidade. Normalmente, a ênfase é que seja as habilidades. Então, um estudo muito clássico na psicologia ecológica, foi até um aluno do Gibson, que é o Warren, de 1984, ele justamente mostrou como que a percepção, né, se um degrau é escalável ou não. Então, novamente, a gente não percebe um degrau como tendo 10, 15 ou 20 ou 30 centímetros, a gente percebe degraus como sendo escalável ou não. Então, desse estudo, ele mostra justamente que há uma relação que é invariável. Embora as pessoas possam ter tamanhos diferentes, ter preparações diferentes, elas sempre vão perceber, né, algo como sendo escalável quando a altura desse degrau ele não passa, né, de 0,88 do comprimento da sua perna. Então, claro que coisas que são escaláveis para mim não vão ser escaláveis para uma criança, sei lá, de 3 anos. E coisas que não são escaláveis para mim, talvez sejam escaláveis para uma pessoa de 2 metros de altura, né? Eu sou um pouco mais baixinho. Então, vai haver essa variação. Mas quando a gente pega o que é escalável para mim e o que é escalável para uma criança, de 3 ou 4 anos, a proporção vai se manter. Então, a gente está rastreando, né, essa relação que está sendo rastreada por diferentes indivíduos. Então, isso mostra que o que a gente está capturando não é o tamanho, mas é justamente a relação que aquele objeto tem conosco mesmos. Né? Por isso mesmo que a gente está percebendo se o objeto é escalável ou não é escalável, que é uma relação. A afetividade, ela também vai importar muito aqui na psicologia ecológica, porque justamente mostra como que o enquadramento, né, geral no qual nós nos encontramos importa para aquilo que nós vamos perceber. Então, se a gente pega indivíduos que estão muito cansados, então esse é um estudo que também já foi feito, né? Pessoas correram durante 1 hora e outras pessoas para o controle não correram durante 1 hora. E aí elas são colocadas diante de, né, uma montanha e precisam, né, aferir se aquela montanha é subível ou não é subível. As pessoas que correram durante 1 hora, elas normalmente vão dizer que aquela montanha é muito mais íngreme do que aquelas pessoas que estão descansadas. A mesma coisa acontece se você coloca uma mochila muito pesada na costa das pessoas, elas também vão dizer, em relação à mesma montanha, que ela é muito mais íngreme do que as pessoas, enfim, que não estão com nenhuma mochila nas costas. A gente vai pensar, mas então,
esse estado, né, enfim, de cansaço ou está suportando um peso, está distorcendo a percepção. Na verdade, como o que nós percebemos é a relação do organismo com o ambiente, não está havendo uma distorção, porque o que o organismo está percebendo, a pessoa, nesse caso, está percebendo, é a possibilidade de alcançar o cume daquela montanha. Então, faz toda a diferença se ela está cansada e se ela está carregando uma mochila. Então, na verdade, o que ela está percebendo, muito corretamente, então não é uma distorção, é se ela é capaz ou não de chegar até o cume da montanha. Então, é razoável que aquelas que tenham corrido e aquelas que estejam com peso percebam aquela montanha como muito mais íngreme e talvez, então, não percebam ela como sendo escalável, em comparação com aquelas que estão descansadas e não correram e, portanto, vão perceber aquela montanha como menos íngreme e, portanto, como escalável. Então, a noção de afetividade, ela importa, sim, justamente para a gente, né, perceber as nossas, para que a gente possa ter uma caracterização adequada da percepção. Bom, o que, que isso tem a ver, então, com mente corporificada? Uma das ideias, quando a gente fala de mente corporificada, é que o nosso corpo, de alguma maneira, estrutura a nossa mente. Então, o Shapiro ele fala de 4 características, normalmente, que estão presentes quando a gente pensa na tese da corporificação, que é a conceitualização, a ideia de que, de alguma maneira, o corpo vai influenciar a maneira como a gente concebe o mundo, a constituição de que o corpo, de alguma maneira, participa dos processos cognitivos e a substituição, que é a ideia de que, em função do corpo e das interações que eu tenho com o ambiente, eu vou não precisar ter representações no mundo. Bom, a psicologia ecológica mostrou tudo isso, né? O organismo percebe o mundo em termos de possibilidade de ações, então aquilo que eu posso fazer, então as minhas ações vão constituir a minha percepção. Faz parte também do processo perceptivo as interações que eu faço com o mundo, que eu tenho que percorrer aquelas informações para poder capturá-las, então é constitutivo do meu processo de perceber, e substituição também, porque enquanto a gente está sintonizando com o mundo, eu não preciso forjar representações desse mundo. O eu corporificado. Se a gente pega uma ideia muito tradicional, a partir da qual a gente pensa, né, a noção do eu, é a ideia de imagem corporal, né? Então, eu precisaria ter uma representação do meu próprio corpo, e aí eu comparo, enfim, no teste do espelho, que é o teste tradicional, essa imagem corporal que eu tenho, e aí se, enfim, eu vejo que é uma identidade, então eu consigo ter uma noção, porque eu tenho uma noção de eu, se eu não sou capaz, então é porque eu não teria noção de eu. Então, seria o famoso teste do espelho. Muito poucos animais passam nesse teste, né? Então, crianças de 7 meses começam a passar nesse teste. Com fotos, ela se reconhece a partir dos 3 anos. Chimpanzés, né, passam no teste do espelho, mas a maior parte dos animais não passam nesse teste. Aí Leonor Gibson fala, bom, mas esse parece ser um teste, na verdade, muito ruim. É muito estranho que organismos, mamíferos, eles não tenham nenhuma concepção de si mesmos. Né? Talvez eles não tenham essa imagem, né, corporal, essa representação do próprio corpo, mas talvez eles tenham uma outra noção de si mesmos. E é justamente isso que ela vai sugerir a partir da psicologia ecológica, que é um eu corpóreo, ou seja, à medida em que nós estamos percebendo e interagindo com o mundo, nós ao mesmo tempo também percebemos os nossos movimentos. Nós temos uma sensação das nossas capacidades de agir. E é em função disso que nós temos uma certa noção das nossas potencialidades e, portanto, temos uma certa noção de nós mesmos. Mas isso até um animal tem também. Inclusive, se a gente imagina situações corriqueiras, né, um gatinho fugindo de um cachorro, ele entra numa fresta onde ele sabe que talvez o cachorro não entre. Então, ele tem uma noção da sua potencialidade, ou seja, da sua capacidade de entrar naquela fresta, e, ao mesmo tempo, também tem uma noção de que o cachorro não é capaz de fazer aquilo. Sim, tudo isso em termos de potencialidade, de possibilidade de ações, mas é a maneira pela qual nós, primeiramente, pensamos a nós mesmos, não em termos de uma representação, né, de uma imagem corporal, mas em termos daquilo que a gente consegue fazer. Essa é a primeira noção que nós temos de nós mesmos. Tem um experimento também que mostra isso muito bem com crianças bem pequenininhas, né, de 3 anos. Você amarra um chocalho, né, ao pé da criança, e aí rapidamente ela começa a ficar empolgada com o barulho do chocalho, porque ela percebe que é ela que está, enfim, sendo a causa do movimento do chocalho.
Então, quando não está amarrado e alguém balança, ela fica mais ou menos interessada, mas quando se amarra, e ela é a causa do balanço do chocalho, ela fica muito interessada, ela fica até mais animada. E aí, se você troca a corda e amarra no outro pé, rapidamente ela muda também o pé que movimenta, passa a movimentar o outro, que é aquele que causa a mudança, o movimento do chocalho, né? Então, isso mostra que a criança já tem um certo senso de que, bom, sou eu que estou fazendo alguma coisa no mundo, né? Sou eu que estou interagindo, sou eu que estou fazendo esse chocalho se movimentar. Então, mostra que tem essa Professor, concepção. com licença, mais 5 Sim, minutinhos, tá bom? tá, perfeito, já estou chegando no final. Perfeito. Aí a gente parte para as perguntas. Ótimo. Então, ela já tem uma certa noção de si mesmo, como é ilustrado aí nesse experimento. Bom, dada a psicologia ecológica, então, que ela oferece esse quadro de que nós somos agentes, então, que estão o tempo todo interagindo, nós, não só nós como os organismos, né, porque a psicologia ecológica ela é pensada para ser uma teoria da percepção para organismos em geral. Nós estamos agindo o tempo todo, nós não estamos representando o mundo. Que consequências isso tem, né? Bom, tem vários autores que vão pensar em várias frentes, né? Então, esse Rietveld, que é um holandês, ele pensa que a psicologia ecológica ela pode ser muito útil justamente por conta daquela ideia de que a gente tem que pensar sempre no sistema organismo-ambiente, que a gente tem que pensar, por exemplo, que nós podemos mudar o nosso ambiente para poder favorecer certas possibilidades de ações. Então, ele pensa em projetos urbanísticos, por exemplo, que vão ser intervenções para favorecer, então, encontros de pessoas, situações de colaboração, então, parques, né, que sejam feitos de maneira a atrair pessoas de diferentes grupos sociais para que elas interajam em diferentes tipos de atividades, para que se estabeleçam, então, relações de confiança, por exemplo. Então, essa é uma maneira de você fazer uma intervenção que tem por trás aí alguns conceitos das ideias da psicologia ecológica. O Eras Escribano, ele vai falar também de algo bastante interessante, que como que essa relação também do meio acaba impactando a maneira como nós percebemos a nós mesmos, porque justamente quando nós percebemos o mundo, a gente percebe em termos das nossas possibilidades de ações. Então, dependendo do nosso meio, se ele é muito desigual, isso vai influenciar o modo como o nosso corpo, né, em certo sentido, ele foi desenvolvido e, portanto, vai influenciar a maneira como nós percebemos o mundo. Então, ele faz referência ao estudo da Iris Jung, que é uma fenomenóloga dos anos 80, em que ela nota como que há uma diferença muito grande, isso nos anos 80, né, no início dos anos 80. Então, numa sociedade ainda muito misógina, você tem uma diferença muito grande, por exemplo, no espaço que crianças na escola ocupam, rapazes ocupam, a hora do intervalo, e o espaço que, por exemplo, as meninas ocupavam no intervalo para poder brincar. Em geral, ela nota que os meninos ocupavam 10 vezes mais espaço nas suas brincadeiras do que as meninas. E claro que isso acaba tendo efeito, então, no modo como que os rapazes e as meninas percebiam, né, o seu próprio espaço. Então, essa é uma maneira de chamar a atenção sobre como que, na própria educação, a gente já tem que estar atento, né, a todos esses fatores que depois vão ter influência no modo como as pessoas percebem, né, o seu próprio mundo. E também, certamente, é uma posição que nos ajuda a ter uma compreensão da cognição que ela é incompatível, né, com visões que são muito capacitistas, né, porque, na verdade, aqui a ideia de que a cognição sempre tem que ser vista com relação ao ambiente, então não faz sentido a gente falar de melhores, né, situações de cognição do que outras, né, ou um ideal de cognição. Sempre você tem que ver o ambiente em que o organismo se encontra e tem que olhar para as habilidades que aquele organismo tem em relação, né, ao seu ambiente. Não tem aqui por que fazer uma espécie de métrica, né, do que seria um ideal de percepção. Não, vai ser sempre relativo, né? A noção de afforces nos colocou esse horizonte. Então, ela é uma concepção que nos permite fazer justiça à ideia, né, que acho que é uma ideia que todos nós intuímos, né, de que nós percebemos o mundo de diferentes maneiras, porque nós temos diferentes habilidades, temos diferentes corpos, e nós vamos perceber o mundo de maneira diferente. Não tem por que dizer que uma é melhor do que a outra, de que uma é mais correta do que a outra. Dado o seu ambiente, né, certamente serão corretas. Dado a sua estruturação, né, corporal, elas serão, em grande medida, corretas. Mas é isso, então, espero que tenha
passado uma ideia inteligível da psicologia ecológica, da mente corporificada e como que ela pode nos trazer aí alguns elementos para poder pensar algumas situações interessantes. Agradeço de novo o convite e a oportunidade. Professor, muito obrigada pela sua palestra. Eu preciso confessar que eu me interessei inicialmente por esse tema, e aí tem uma história. Eu sou da área biológica, né? Eu vim de formação de bióloga e mais voltada para a bancada, né? De laboratório, em bioquímica, biologia molecular, biologia celular. E aí, no último ano, eu tive a oportunidade de conhecer sobre a área de bioética através de uma colaboração com o professor João, e eu me encantei pela área, pela bioética. É como se dentro da bioética a gente conseguisse aplicar melhor os conceitos e trazer debates muito mais profundos e relevantes para a sociedade de um modo geral, né? Nesse projeto que eu estou desenvolvendo com o professor João, a gente traz o conceito de especismo para discutir, né, nos ambientes aqui acadêmicos, com profissionais da área de veterinária, zootecnia, sobre o quão ruim tem sido para a natureza e, né, até mesmo para o nosso futuro dentro desse planeta, o pensamento especista. E o como isso tem levado a ecocídios, né, a crimes aí contra vegetação, fauna, né? E dentro desse estudo que eu vim fazendo, eu encontrei que o principal argumento para o especismo é o capacitismo, que é a visão que muitos seres humanos têm de se conceituar como superior aos animais pela forma, né, com que a gente interage, pela nossa capacidade cognitiva, que é diferente da dos outros animais. Mas isso não quer dizer que é melhor e nem pior. Aí, nesses estudos sobre consciência, cognição, eu encontrei a sua palestra no canal da Filosofia Acadêmica, que são os jovens filósofos que eu adoro. Eu super sigo, né, o canal, eu escuto, acompanho bastante a galera lá. E aí me chamou muita atenção quando fizeram uma pergunta lá sobre, por exemplo, se micro-organismos poderiam ter cognição. E aí eu ouvi pela primeira vez o conceito de protocognição, né? Uhum. E, para além disso, eu comecei a ver essa sua abordagem dentro da psicologia ecológica, né, de percepção do ambiente, como um antídoto para o especismo. Porque se você começa a levar isso em consideração, então a gente pode dizer que os gatos são muito mais evoluídos do que a gente, porque o cálculo que ele precisa fazer, sabe, para pular, a percepção ali da ação, habilidade, percepção do ambiente ao redor, eles são extremamente mais aguçados do que a gente, né? E nem por isso eles saem por aí, né? Enfim, se sentindo o rei do... Às vezes sim, né, gata? Se acha são dono do pedaço, né? Mas não Mas fazem genocídio, até onde a gente sabe, né? pois é, o ser humano acaba trazendo, né, essa capacidade mais destrutiva, e por isso que é tão importante a gente trazer debates e uma visão da ciência, né, de fato, como que é essa cognição dos animais, né, num todo. E aí eu vi, né, que tem essa área da etologia animal, onde estuda-se a cognição animal baseada na observação do comportamento, né, dele. Como que estaria, né, o avanço assim dentro desses filósofos mais, né, com maior bagagem de Sim. experiência, a questão da etologia animal, professor? Então, acho que você chamou a atenção para um ponto muito importante que, de fato, acho que um dos movimentos para fortalecer, né, uma posição, né, contra o capacitismo, né, e menos especista, é justamente começar a enxergar cognição nos animais. E nisso, tanto a psicologia ecológica quanto o nativismo ajudam muito bem. Então, o exemplo do gato que você deu é bom, eu também sempre uso, porque tem muitos filósofos, inclusive, que vão dizer,
Desejo de segunda ordem, por exemplo, só nós, seres humanos, tem, né? Enfim, então eu me abstenho de fazer alguma coisa agora, porque isso é um meio para obter outra coisa que eu quero no futuro, né? Então não vou gastar meu salário todo num dia, porque eu quero, enfim, comprar uma casa. Então eu tenho um desejo de segunda ordem para controlar o meu desejo de primeira ordem. Só que aí, e os animais não teriam isso, né? Só os seres humanos teriam esse desejo de segunda ordem, que é mais complexo. Aí a gente fica pensando, na verdade, só um sujeito que nunca viu um animal caçando pode falar uma coisa dessa, né? Porque quando o animal está caçando, ele está controlando o desejo dele de abocanhar a qualquer custo, pelo desejo, enfim, de abocanhar com certeza, né? Porque ele precisa saber o momento exato em que ele vai dar o bote. Né? Então é só ver um gato, enfim, caçando um mosquito, ele vai ver que ele tem dois desejos. O desejo ele quer pegar agora, mas ao mesmo tempo ele quer ter certeza que ele vai pegar. Então ele não pode dar o bote a qualquer momento. Então ele controla um desejo pelo outro. Então ele tem desejo de segunda ordem. Então o que falta muitas vezes, de fato, é uma abordagem certamente mais abrangente para capturar toda essa complexidade que certamente nós encontramos, né, quando nós nos adentramos aí no mundo, né, dos animais. E aí eu acho que efetivamente tanto a psicologia ecológica quanto o nativismo eles vão oferecer essas ferramentas, né? Então é preciso de fato, porque aí quando a gente entra no campo da etologia tem também aí por razões históricas também posições que tentam tratar o animal como se fosse uma espécie de mecanismo, né? Então a gente não vai tentar atribuir a ele, né, nenhuma espécie de cognição, a não ser que seja, né, a última possibilidade. Então eu sempre vou tentar explicar aquele comportamento como um instintivo, como um meramente mecânico, mas nunca vou atribuir cognições, nunca vou atribuir agência, porque isso seria, né, antropomorfizar demais, né, o comportamento daquele animal, como se eu estivesse projetando, né, nós, as nossas capacidades, nas capacidades daqueles animais. Então, e muitas vezes isso é justificado, né, como uma espécie de, não, se a gente quer fazer ciência, né, a gente não pode fazer esse tipo de projeção. Mas o problema é que, quando se faz esse movimento, na verdade, você já está fazendo uma pressuposição sobre como que funciona, né, a cognição desses animais, e por isso mesmo que você está evitando a todo custo vê-los como realizando cognições. Se você começa com outro ponto de partida, essas restrições elas já começam a não fazer muito sentido, e você pode, certamente, isso não significa dizer que a gente vai sair atribuindo, enfim, um desejo, enfim, de que na semana que vem a gente tenha um certo resultado nas eleições em vez de outro para cães e cachorros, certamente não isso, mas certamente você vai atribuir emoções, você vai atribuir algumas crenças, por exemplo, meu gato sabe quando eu estou chegando em casa, né, pelo barulho, eles conseguem conhecer, então eles vêm à porta, a mesma coisa acontece com o cachorro, pelo cheiro, pelo barulho, então certamente algumas crenças vão poder ser atribuídas sem grandes dificuldades, mas isso porque você já tem um outro ponto de partida que permite com que você interprete, né, o comportamento desses animais dentro de um esquema mais geral que permite ver como eles realizando cognição, né? Como o exemplo da bactéria que eu dei nesse episódio, né, que você citou. Na verdade, a bactéria, ela se move, algumas bactérias, né, elas se movimentam em direção a regiões onde há uma maior concentração de açúcar. Ao fazer isso, elas estão justamente realizando uma espécie de cognição, porque elas estão diferenciando no mundo aquilo que é mais salutar, né, para a manutenção dos seus processos, em detrimento daquilo que é menos, né, salutar. Então, se elas estão indo, inclusive, para a direção de uma região onde tem menos quantidade de açúcar, elas vão mudar a sua direção, elas vão mudar a sua rota, né, elas vão se afastar daquilo ali. Então, elas estão fazendo uma espécie de classificação, elas estão aplicando uma espécie de valência, né, coisas no mundo que são boas a coisas no mundo que são ruins. Eu me aproximo das coisas boas e me afasto das coisas ruins. Bom, isso nada mais é do que uma espécie de cognição. Agora, claro, aí eu tenho que ter uma outra visão da cognição, não é uma representação do mundo, mas é uma interação com o mundo que vai ser mais ou menos produtiva, né, para a manutenção dos meus processos, para a manutenção da minha própria vida. Isso todos os organismos vão fazer,
de diferentes maneiras e, portanto, eles estão realizando cognição. O que eu acho que tem acontecido, que está acontecendo cada vez mais, de fato, é a etologia ir se apropriando dessas outras abordagens do mental e, portanto, usando elas como ferramentas também para poder fazer, então, as interpretações, né, claro, dos comportamentos que eles estão observando e estão relatando. Isso vai certamente ampliar as cognições que eles vão enxergar nesses animais e, portanto, vai ajudar também a desarmar um pouco esse capacitismo e esse, né, antiespecismo que a gente ainda pode ver também, mesmo dentro das próprias ciências, né? Mas acho que é É, muito oportuno você ter chamado a atenção para isso. dentro dos invertebrados, né, também tem estudos com abelhas que comprovam que elas se comunicam para Uhum. indicar aonde, né, as outras, né, precisam ir, Sim, além do mapa mental, né? Ainda existe uma comunicação para indicar o local ali onde elas vão poder polinizar e pegar o pólen, né, para levar para a colmeia. É muito inteligente o sistema ali, né, que elas trabalham, que elas funcionam. sim, a chamada dança da abelha, né? O modo como ela se movimenta vai dar informações sobre a direção, a velocidade com que as outras abelhas têm que ir, e aí elas vão encontrar onde está aquele pólen, né? Aquela fonte Essa de comunicação nutriente. poderia ser entendida, né, como uma forma de cognição, né, dentro Ah, do... sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Elas estão ali se movimentando, interagindo, e estão coordenando os seus comportamentos para a resolução de uma tarefa que é a sobrevivência da colmeia, né? Então, sem dúvida, isso é uma cognição, ainda mais, mais do que isso, né? É uma cognição que a gente diria que é cooperativa, né? Não é só de uma abelha com ela mesma, mas que envolve duas ou mais abelhas. É como a gente fazendo ciência, né? Ciência também é uma atividade cooperativa, né? Ninguém faz ciência sozinho. Exato. Então, é como se ela estivesse resolvendo problemas, né? Em cooperação também. Acho que é um ótimo exemplo. E até plantas também, né? Enfim, se bactérias realizam cognição, plantas também realizam cognição, só que a gente tem dificuldade de enxergar isso por conta da escala temporal, né? Os movimentos que as plantas se movimentam, né? Se a gente pensa Uhum. as inclinações que elas vão fazer para poder procurar a luz do sol e mesmo o crescimento das raízes e as comunicações que há entre raízes de diferentes plantas, elas estão realizando também cognições até bastante sofisticadas, né? Só que a escala temporal é muito lenta, né? E aí a gente vira, elas não movem, então elas não fazem nada, mas na verdade elas estão se movendo e estão fazendo muitas coisas, né? Pois é. Professor, a gente chegou aqui no nosso tempo. Tá? Não temos pergunta no chat, então acabou ficando mais aqui a nossa discussão. E eu entendo que é um tema, digamos, novo, né, para abrir assim ainda, né, um debate. E é isso, eu fico feliz de estar, sabe, aqui trazendo essa discussão e trazendo para a bioética, né, e para o conceito dentro da bioética animal, essa visão de que a cognição e a percepção, né, do ambiente tem tudo a ver com compreender que o capacitismo está errado, resumindo a história, né, essa visão capacitista está errada, né, dentro Não, do que a acho, gente pode interpretar dos animais. Tá? sim, acho que sim. Acho que a psicologia ecológica oferece aí boas ferramentas para poder pensar que não tem por que fazer essa hierarquia, porque as capacidades, as habilidades que a gente tem que ser vistas sempre em relação ao nosso ambiente. E aí você não tem como hierarquizar. As minhas E habilidades são como que talhadas para o as... meu ambiente, as do gato para o Uhum. ambiente dele. E cada um vai ter o seu ambiente, o seu nicho. E Então não como que tem a como. ecologia também né, se complementa, por exemplo. Nós precisamos do planeta com animais, com plantas, senão nem a nossa existência vai Sim, ser se possível. continuarmos, podemos chegar até na hipótese da Gaia, né? Enfim, da Terra como um ser vivo, né? E as coisas precisam estar organicamente articuladas, né, para que ela se mantenha viva, né? Então, acho que vai na direção do que você está sugerindo também. Perfeito. Mas eu agradeço novamente aí o convite, muito bom estar conversando aqui com vocês, e foi um prazer.
poder falar um pouquinho dos meus estudos. Perfeito. Muito obrigada, professor Daisy. A gente, né, fica por aqui e é isso. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco.